Muito fera em decoração. Tudo bom, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Como é que tá? Tá bom o áudio pra você? Para mim o áudio tá ótimo. Para você está tudo tranquilo? Tá Rapaz, dando para me ainda ouvir tem uma decoração claramente? igual a sua aí, viu? Nossa senhora, coisa linda. É o meu cenário aqui para a live. É um background digital ou é real? É real, é real. É digital e real ao mesmo tempo. Me fala um pouco mais. Eu queria ia lhe apresentar, mas você estando aqui é mais fácil você falar sobre quem você é, da onde você veio e por que escolheu o Canadá. Boa. É uma jornada que começa. É uma jornada que começa, eu acho que desde muito cedo na cabeça de várias pessoas que estão no Brasil, né? O Canadá sempre foi visto como uma grande oportunidade para várias pessoas, principalmente para os jovens, e de fato, é uma grande oportunidade, eu super concordo. E o processo é meio. Umas pedras no caminho, digamos assim, não é tão fácil quanto parece. Quando você tem sua profissão no Brasil, você às vezes tem que largar para vir para uma nova profissão aqui, ou se você quiser continuar com a mesma profissão, são outros desafios. Então, e foi numa desses desafios que a gente se conheceu, né? Então, um desses desafios era exatamente encontrar um lugar para morar em Vancouver. E como o Rodrigo bem sabe, as minhas requisições não foram fáceis para Easy Dream. Na época era só Easy Dream, agora é Easy Dream e Van Sweet Home juntos. Então eu precisei muito de Rodrigo e ele me ajudou muito. Então foi uma das coisas que assim, eu super recomendo para todo mundo é contratar um serviço de housing, né? Porque eu acho que o processo já é complexo por si só. Não precisa ser ainda mais cansativo, estressante, como algumas pessoas relatam. E o pessoal pergunta assim: veio para o Canadá passar férias, ganhou na Mega Sena ou passar os períodos sabáticos? Sempre tem essas perguntas, né? Como é que é? Como para você foi muito comum essas perguntas, bem recorrentes? É bem recorrente, né? O pessoal manda muita pergunta sobre por que o Canadá, como foi que eu vim parar aqui, qual tipo de visto. Então, assim, são várias perguntas. Eu, inclusive, conheci pessoas aqui que vieram de diversas maneiras. Então, eu acho que, na verdade, não existe nenhuma resposta padrão, né? Eu conheci pessoas que vieram para cá passar férias, exatamente isso. Ficar 6 meses, acabou que não resolveu não vou voltar, e aí pediu extensão de visto. Enfim, mas também era outra época, né? Agora está um pouco mais difícil, isso foi alguns anos atrás. Então, assim, no meu caso, eu vim com planejamento mesmo. Então, desde sempre houve a ideia, houve o planejamento financeiro, porque você ganhar em real, pagar tudo em dólar não é fácil. Mas no meu caso, o planejamento foi realmente vir para ficar, não foi férias e me apaixonei. Não, eu já sabia que ia me apaixonar mesmo antes de estar aqui. E o que você fazia no Brasil? Me fala um pouco mais assim, seu dia a dia no Brasil, sua profissão e o que que lhe move assim para Perfeito. atuar aqui no Canadá. Na verdade, eu acho que meu background não mudou muito do Brasil para cá. Então, desde o Brasil, eu já trabalhava como designer de interiores, eu já trabalhava com coisas de decoração e tudo mais. Então, a única diferença é que o mercado aqui é bem diferente, né? Mas o meu background, o que eu fazia no Brasil, é basicamente o que eu faço aqui hoje. Então, não teve tanta mudança no meu dia a dia. É aquela coisa bem normal para mim, né? Pelo menos para mim, normal. Acorda, escritório, fazer algumas coisas de computador, no período da tarde, muitas vezes ir na rua, ir de um cliente, ir em uma loja, ir em uma obra. Então, é bem basicamente a mesma coisa. Aqui no Canadá, esse deslocamento é menor, todo mundo faz tudo muito mais online. Então, meus clientes, eu faço uma reunião basicamente como eu estou fazendo com vocês aqui agora, com todo mundo participando. Mas é exatamente isso. O que me move é exatamente essa paixão pelo design que sempre vinha comigo desde o Brasil e eu consegui colocar isso em prática e conseguir estender isso aqui no Canadá também, principalmente para a comunidade brasileira, que me recebeu também, me recebe também. Então, é a minha base aqui em Vancouver, é a comunidade brasileira, que eu amo E, muito. e- Então, é e isso aí. foi legal a gente assim, eu convidar você para essa live, falar sobre como decorar o imóvel, o seu novo imóvel, seja no Canadá ou qualquer lugar do mundo. Mas para aqui, para o Canadá ou para alguns países que tem IKEA, eu pergunto a você: tem como imobiliar ou montar a sua casa sem passar ou pisar na IKEA? É engraçado, você está me fazendo uma pergunta inverso do que o pessoal me pergunta, né? Então, a pergunta padrão é: Emerson, tem como eu montar todo o meu apartamento na IKEA? Quando é que eu vou na IKEA? Eu quero ir na IKEA? Onde fica a IKEA? Quanto custa isso na IKEA?
a maior questão é essa. Então, primeira, a resposta rápida é tem sim, tem várias outras possibilidades além da IKEA. A IKEA também é muito boa. Inclusive, eu estou com clientes agora em Portugal e para eles eu também estou usando a IKEA. Então, assim, a IKEA, o legal da IKEA é que ela é global, né? Para quem está fazendo projeto para assessoria online, como eu estou fazendo ultimamente, é uma mão na roda. Mas, assim, existe outras possibilidades além da IKEA, com certeza. A IKEA acaba sendo muito chamativa pelo preço e pela fama, né? Não sei como eles conseguiram estabelecer na cabeça das pessoas que era o mais barato, era o mais legal, era o mais transado, era o mais moderno, mas tem sim, tem várias outras lojas, inclusive eu acho que Vancouver, uma particularidade de Vancouver é valorizar muito as coisas de Vancouver. Então, assim, quando eu vou em algumas lojas daqui de decoração, de imóvel, que tem um preço muito competitivo, basicamente igual a IKEA, eles colocam bem grande na porta. Essa empresa é de Vancouver, é orgulhosamente canadense, então a resposta é sim. Inclusive, E aqui valorizam muito, né? A loja ser regional é muito valoriza. importante para o canadense. E eu É pergunto, muito será que os importante. imigrantes, quando chegam no aeroporto, recebem um cupom de desconto que vai, a primeira visita é essa loja, É, a tão famosa? engraçado, esse cupom de desconto parece que existe mesmo, porque todo mundo vai na IKEA. Muitas vezes, Rodrigo, eu já escutei de alguns clientes, algumas pessoas falando assim, ai, mas foi o meu primeiro passeio em Vancouver, foi na IKEA, porque eu cheguei, o apartamento não tinha nada, eu precisava de um colchão, fui na IKEA porque era um lugar que eu conhecia. E muitas vezes acaba gastando mais dinheiro do que o que deve, porque a IKEA é uma grande armadilha para fazer você gastar mais, são várias coisas baratas juntas, mas que quando você vai colocando essas coisas, elas acabam ficando cara. Então, muitas vezes, comprar em outra loja sai mais barato pelo preço do produto em si, que é mais barato, sim, do que a IKEA em algumas delas. Também pela questão de que você vai mais focado, né? Então, a IKEA tem essa coisa de você achar desde material de jardinagem, material de garagem, material de sala. Você consegue achar tudo e acaba comprando coisas que você não estava precisando. Mas esse cupom de desconto parece que existe, porque as pessoas vêm certas de IKEA e acabam perdendo dinheiro, né? Então, enfim, eu E tenho você minhas pode, ressalvas com a IKEA. e Nunca é a você minha pode primeira dar, opção, para falar a verdade. e você pode dar algumas dicas de qual outras lojas a gente encontra aqui no Canadá em particular, que você recomenda e sugere, e o que comprar na IKEA e o que não comprar? Você pode falar um pouco desse pilar? Uma variada aqui, deu uma Você ouviu o conexão. que eu falei? Você perguntou Eu sobre. O que comprar na IKEA, Ah, o que fechou, não perfeito. comprar e o que é mais barato, por exemplo, outra loja que você pode sugerir para o público que vem para o Canadá em particular, por exemplo. Perfeito. O Canadá, eu acho que o Canadá, desde mesmo antes da pandemia, já tem muito essa coisa da cultura de comprar online. Então, tem algumas lojas que não existem lojas físicas. Por exemplo, tem uma chamada Wayfair, que ela tem produtos muito bons e bem baratos também. Ela tem, na verdade, todos os tipos de produto. Tem produtos bem caros e produtos bem baratos. Eu gosto muito, chama Wayfair. Se vocês quiserem, depois eu faço um post, alguma coisa relacionada a isso. Gosto muito, particularmente. Recomendo para alguns clientes. Eu, particularmente, gosto muito de comprar lá cadeiras. Porque as cadeiras de mesa de jantar da IKEA, que são baratas, geralmente elas são de plástico. Elas não são tão confortáveis, não são acolchoadas. Na Wayfair, ele consegue ter algumas coisas acolchoadas, com a qualidade que o brasileiro está mais acostumado, né? O Brasil é um polo de móveis, né? Quem está assistindo essa live é do Rio Grande do Sul, da região da Serra Gaúcha, com certeza vai saber bem do que eu estou falando. Então, inclusive, o móvel brasileiro tem muito reconhecimento aqui no Canadá também, mas isso é pauta para uma outra live. O brasileiro gosta de coisa boa, então, assim, às vezes você sair de uma cadeira que você na sua casa, para sentar numa cadeira de plástico da IKEA, não é tão interessante e você acaba caindo nessa por conta da fama, né? Mas tem a Wayfair, como eu falei, tem a Structube, que por um acaso é onde eu trabalho atualmente lá. E a gente consegue ter produtos lá bem competitivos, coisas com valores bem mais baratos que aqui. Então, eu acho o sofá mais barato do Canadá atualmente é na Structube. A cadeira de jantar mais barata também é na Structube. Então, tem alguns itens específicos que a gente consegue ter o mais barato do Canadá. Eu tenho a impressão, Rodrigo, que o governo daqui dá um incentivo fiscal, sabe? Alguma coisa para que as empresas canadenses consigam ter um preço bem competitivo e não só empresas grandes como a IKEA que acabam vindo para cá. É Mas bom essas seriam as minhas dicas, que você, inclusive, estando aí no Brasil, já pode até acessar o site das empresas, né? Você acessa structure.ca e você vai ser direcionado para a página e você já consegue ter uma noção, fazer uma pesquisa, saber quanto é que vai gastar, mais ou menos, no seu móvel quando chegar aqui no Canadá.
Perfeito. E, em geral, o brasileiro ou o imigrante que vem para o Canadá, é comum ele contratar um profissional de design de interiores ou ele vai sempre por conta própria? Qual é o mais comum que Ou você vai acha? sempre na IKEA, né? Muita Vai ver gente o showroom, vai. tira foto e dá ideias. E tem É uma ideias. boa solução também para um plano emergencial. Eu nunca descarto isso. Então, a gente sabe que quem está no Brasil sabe agora mais do que nunca que migrar para o Canadá está ficando cada vez mais caro. Então, as pessoas tentam ao máximo se esquivar de alguns gastos que elas possam ter e evitar e postergar alguns investimentos que elas fariam. Desde contratação de serviço de housing, né, como é o caso da Van Sweet Home, tem gente que tem essa ilusão de que é caro, e também a contratação de um profissional designer de interiores. Então, eu acho que não é uma boa ideia, não é puxando a sardinha para o nosso lado, mas a forma de pagamento aqui no Canadá é diferente e a forma, o retorno que o cliente tem aqui é muito maior. Então, só para você ter uma noção, aqui não é muito comum ter desconto, já começa por aí. No Brasil sempre tem aquela pichincha, aquela coisa de perguntar, mas se eu pagar à vista, aqui não tem isso. O preço é fixo e é pago à vista. No cartão de crédito, para o vencimento, não tem parcelamento. Então, E o preço essa da é a realidade etiqueta está sem desconto, sem o sem imposto, as né, também. taxas, exatamente. Então, a gente tem outra coisa também que pega muitos brasileiros de surpresa, é o preço com as taxas, né? Então, o que acontece é o seguinte, quando a pessoa chega aqui no Canadá, que aí vai procurar um sofá, ela acaba encontrando um sofá de $400, $300, quando ela vai pagar, ela descobre que é, sei lá, 70, 80, quase $100 a mais, né? Depender, porque são 12,5%, se não me falha a memória, alguma coisa próximo disso. E as empresas aqui no Canadá, diferente do Brasil, elas dão desconto para o cliente que está acompanhado com o designer de interior. Que Então, veja legal. bem, é uma forma de incentivar a contratação, porque se você pensar que você vai investir, por exemplo, R$ 5.000 comprando móveis de modo geral, e você vai ter 10% nas lojas que você for, se você for pensar que está economizando R$ 500 nas compras, você já é um valor que você já consegue pagar para o profissional, já consegue pagar para uma outra coisa e fazer o trabalho certo. Então, Perfeito. aqui é muito comum. Eu tenho o número de inscrição da província e tudo mais, então eles pedem algumas informações do profissional. O profissional vai, faz um cadastro e a loja oferece um desconto para o cliente. Então, assim, contratar, na verdade, um designer é o contrário de ser mais caro, é mais barato de fato. Então, no mínimo, você economiza os impostos que você pagaria, no mínimo, mas tem vezes que chega a ser 15, 20%, mas é exatamente o inverso. Contratar um profissional aqui no Canadá é mais vantagem do que no Brasil e sai mais barato também para o cliente no final das contas. Acho que é uma coisa bem peculiar E, do Canadá, né? e além de economizar, ele pode também fazer muito melhores escolhas, né? Que combina com o espaço ou que é mais confortável. Tem vários benefícios da contratação, né? Isso é muito legal a Isso. gente reforçar, né? Não, com certeza. Quando você chega aqui no Canadá, você é novato em tudo, né? Basicamente, você é novato em como usar o transporte público, você é novato em que posição da escada rolante você deve ficar. Se você está caminhando no shopping, qual lado você deve ficar. Até são tipo assim, regras de etiqueta que existem aqui. Então, isso vale para tudo, inclusive para comprar um móvel, né? Como a gente falou, você acaba indo na IKEA porque é a mais famosa, mas de repente você acaba pagando ou mais caro, ou não tendo desconto que você teria em uma outra. Então, eu caí nessa, na verdade, né? Quando eu cheguei aqui, eu comprei várias coisas da IKEA, que depois eu percebi que eu poderia ter comprado coisas de mais qualidade, e mais barato. Então, é uma coisa que eu acho que só quem está aqui sabe, que essas pequenas coisas do dia a dia, né? A mesma coisa, acho que se aplica essa mesma regra para a questão de casas, né? Você É alugar uma engraçado. casa. Não, é engraçado ter falado, desculpa interrompê-lo, é engraçado ter falado Sim. sobre a questão de economizar, que há um tempo atrás, logo que a gente se conheceu, você falou muito sobre você montar seu imóvel com OBZ, com orçamento base zero, você O poder OBZ, o ter uma famoso forma, OBZ. como É isso você mesmo, a gente economizar ao consegue. fazer boas escolhas e não precisar trocar com 1 ano ou 2 anos. Isso faz muito sentido, né? Sim, os móveis aqui no Canadá, eles são bons, são móveis resistentes de modo geral, mesmo na IKEA, mas eu acho que independente dessa questão da qualidade, você tem que pensar no que você vai levar para o futuro. Então, você tem que pensar em tudo, porque serviços aqui são muito caros. Então, por exemplo, se você comprar uma mesa, você tem que pensar na facilidade, não só de colocar ela no seu apartamento hoje, mas de tirar no futuro quando você for
se mudar, né? Todo mundo tem que pensar que vai ter uma ascensão social, que vai melhorar de apartamento, que vai melhorar de vida, então vai precisar depois fazer uma logística com esses móveis. Então tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer as escolhas, tanto dos móveis quanto do apartamento também que você vai morar, que aí já seria uma coisa que o Rodrigo pode falar melhor do que eu, né? Que no Eu Brasil é sempre, fácil, você eu chega lá, sempre coloca os é, móveis. lá tem, às vezes, muito mais oferta do que procura, muitas vezes. E uma coisa que é engraçada quando você fala sobre economia, é que muitas vezes a pessoa fala, não, eu consigo fazer tudo sozinho, tanto a decoração quanto o aluguel. E a gente faz uma comparação bem básica, né? Por exemplo, quando você vem para o Canadá e fala, não, vou ficar no Airbnb durante 15 ou 30 dias e vou encontrar o meu imóvel. Muitas vezes não é a realidade. Por exemplo, em Vancouver, a busca do imóvel começa com 30 dias. Isso. Provavelmente você vai ter que gastar 30 dias de Airbnb. E qualquer coisa que você fale 30 dias, onde a diária é 100 até US$ 150, você está falando US$ 3.000 só para buscar o imóvel. Ou ter o Plus tempo mais de as taxas. mais as taxas, exatamente, mais os 5% de ISS, serviço e tudo mais. Tem que lembrar sempre Imagina disso. Imagina que você pode gastar 5 vezes mais procurando sozinho ou montando a sua casa sozinha do que contratando uma consultoria de house ou uma consultoria de decoração. É sempre Sim, com botar assim, certeza. às vezes é aquele barato que sai muito mais caro, né? É a questão do valor percebido sobre o serviço, né? Uhum. E não sai só caro financeiramente, como eu acho que é um desgaste para você. Quando você acaba de chegar em um país, você veio de um voo longo, às vezes chato, às vezes com turbulência, às vezes com conexão. Tem gente que vem pelo México, pelos Estados Unidos e abrem sua mala. Enfim, é um transtorno. A última coisa que você quer é ir para um lugar para ficar 2 noites, depois sair de lá de novo e procurar um outro, sabe? Eu já vi muitos casos assim. Então, assim, eu tenho depoimentos de brasileiros, inclusive um que trabalha comigo, várias pessoas que eu conheço que tiveram vários problemas por chegar no Canadá e não ter meio que para onde ir certo ainda, né? Eu Então, imagino é o transtorno. o pessoal fala muito dessa questão, como você falou, do preço exatamente. Ah, eu vou pagar X dólares, 200, 300, 500, sei lá, quantos dólares para um serviço que eu posso fazer. Você poderia estar, enfim, fazendo uma outra coisa muito mais produtiva, né? E você dissolve geralmente esses gastos, como você falou mesmo, do Airbnb. Claro, em algumas diárias de Airbnb você já dissolve o que seria o gasto, né, enfim, de US$ 3.000, US$ 4.000. É muito caro, as Fora pessoas o não têm inconveniente de você chegar em um lugar, não ter um endereço fixo para dormir, como você falou bem. Mas, por isso. exemplo, você quer abrir uma conta no banco, não tem endereço Não fixo. Quer tem, fazer um C-Number, que é o CPF do Brasil, por exemplo. não Você tem que tem. ter um endereço. Quer fazer um BCID, não tem. Assim, são coisinhas Fora para básicas. quem vem com animal também, né? Tem que lembrar do pessoal que são pais e mães de pet aí no Brasil. Você tem que fazer uma identificação aqui quando chega no Canadá. Assim que você chega, seu cachorro tem que ter uma identificação de onde ele vai estar. Então você não tem endereço. Isso vai ser um problema com certeza. Então Sim. são várias coisas que você evita. E quem tem filho não faz o school board, que é a questão de cadastrar ou matricular o seu filho. São várias questões assim, que eu falo assim, é, a gente tem um prazer muito grande de ajudar e facilitar a vida, né? Tanto na Uhum. parte de decoração, como na parte de house, para que a pessoa chegue e sinta-se confortável e se adapte mais facilmente à sua nova cidade. Isso que é o principal ponto, né? Que a gente Uhum. sempre conversa bastante, né? Não, com certeza. E o que eu sempre falo para os clientes é o seguinte: a mudança para o Canadá é uma mudança muito boa. Ela é muito boa porque você consegue ter essa percepção de país desenvolvido, você consegue ter várias coisas, mas ao mesmo tempo ela é muito cansativa. Então você demora o seu cérebro para acostumar com várias coisas, com horário. Eu cheguei aqui, por exemplo, no verão, quando eu ia dormir era, sei lá, 10:30 da noite, 10 horas da noite, ainda tinha muito sol do lado de fora e eu não consigo dormir com muita claridade. Então, são coisas que você só vai percebendo depois. Eu fiquei sem dormir direito várias semanas, até meu corpo acostumar. Então, esse tipo de coisa você consegue dissolver tudo com um serviço bem feito de housing, às vezes até de consultoria de decoração. Acho que o mais Sim, importante é você perfeitamente. saber que você vai ter uma assistência, sabe? Então, no meu caso, eu sou suspeito para falar que a gente acabou estreitando ainda mais essa relação aqui de amizade e é uma coisa que vai lhe ajudar para várias outras coisas. Não só, não é, o serviço acho que não se limita à escolha de um apartamento ou a uma consultoria para poder resolver uma coisa. Então, assim, acho que o Rodrigo, a equipe inteira, sabe, dá muito mais suporte do que o que é comentado, do que o que é
prometido, digamos assim, né? As coisas são muito maiores do que o que parecem. E o nosso desejo é esse mesmo, assim, ó, eu acredito muito no poder de conexão, né? No poder de conectar uma grande comunidade. Essa ideia de você encontrar casa é um dos pilares dos nossos serviços, né? Eu acho que essa ideia de criar uma comunidade, criar conexões com outras pessoas e outros profissionais é muito legal, né? Poder chegar em um novo país e se sentir em casa muito mais facilmente, porque você conhece uma pessoa do seguro, conhece uma pessoa da decoração, conhece uma pessoa para conseguir um emprego mais rápido, e tudo Uhum. isso vai facilitando essa nova vida, né? Que Ah, você com certeza. literalmente renasce, né, no novo país. É. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Canadá não foi procurar um apartamento, porque eu já tinha um apartamento, né? Graças a Rodrigo, a Rita e a equipe inteira. A primeira coisa que eu fiz foi abrir uma conta no banco, porque eu precisava de uma conta no banco para poder fazer essa linha de telefone e tudo mais, essas coisas todas. Então, assim, o que acontece? Rodrigo falou: não se preocupe, tem um rapaz aqui brasileiro que trabalha numa agência que eu também recomendo muito. Então, fui lá com Ronaldo. ele, exatamente, Ronaldo, abraço para Ronaldo. A gente foi lá, abriu a conta do banco, foi perfeito. Então, depois de um tempo, agora a gente quer saber, não, vamos aqui, vou lhe mostrar um lugar que você vai encontrar o básico que você vai precisar para esses dias, me levou na loja, depois é esse tipo de coisa que, na minha opinião, você não teria se você tivesse sozinho e que não tem preço, que você acaba descobrindo depois se você pagou muito mais barato do que você deveria. Inclusive, também aqui um depoimento para quem estava vendo isso, o meu primeiro cliente no Canadá, a primeira pessoa que eu fiz um projeto foi indicação de Rodrigo, né? Então, a minha primeira cliente foi Lorena, né, Rodrigo, Foi nossa primeira que cliente na East Dream também. então, assim, a gente usou Lorena como cobaia para ambos os serviços, né? Então, essa eu acho que é a grande graça da situação, sabe? Você ter um serviço muito mais humanizado do que mandar um e-mail em inglês, e às vezes o seu inglês não está tão bom assim, e eles são muito exigentes aqui para poder alugar um apartamento para você. Só um parêntese aqui também, fora, não vou nem falar nos tipos de golpes, porque assim, são vários. Eu trabalhei com um rapaz brasileiro que sofreu um golpe, então ele perdeu $2.600 de uma casa, era um basement que ele tinha alugado, e na verdade o basement não existia, Meu Deus. É não triste, existia. é bem triste. Quando ele chegou basicamente no endereço, e aí tinha todo um acerto da chave estar num lugar específico, porque o dono não morava na cidade, sempre tem uma história desse tipo. É, Ele ficou surpreso porque era um endereço totalmente diferente e a casa não tinha nem basement sequer. Era um endereço que a pessoa colocou no Google, então assim, é muito comum ter golpes. Então, a forma que eu acho que eu acho que só esse ponto já vale, sabe? Só a segurança que você não vai ser vítima de um golpe, porque Vancouver é É muito mais comum do conhecida. que a gente imagina, né, Emerson? É É mais muito comum do que, mais comum do que a gente imagina. é mais comum do que se imagina. Inclusive, é um dos números lamentáveis de Vancouver, mas é verdade, é o alto índice de golpes relacionado a locações e contratações de casa, porque o mercado imobiliário aqui é extremamente dinâmico e aquecido. Eu fico impressionado quando eu vejo as coisas que o Rodrigo me comenta. Diz assim, mas eu tenho um apartamento aqui ótimo, eu disse assim, mas há 5 minutos atrás, mas agora não tem mais, É sabe? Então muito você rápido, tem né? que aplicar para mais de um, para em um deles o síndico do condomínio gostar da sua apresentação e escolher você como possível morador. Então, eu sempre falo, quando a esmola é demais, o cego desconfia. Então, a gente tem que sempre ficar ligado. A gente vê uns anúncios aí de uns sites que não contrata esse serviço não. Você entra aqui nesse site, você resolve tudo, você fala direto com o dono. É perigoso. Por exemplo, o Craigslist mesmo, quando você vê um imóvel em É, downtown, você mora em downtown, por exemplo, um imóvel em isso. downtown de um quarto abaixo de $1.200, $1.300 ou mil e Pode quatrocentos subir, dólares. mas Não, assim, tipo assim, quando você vê um milagre, que é $1.000 em downtown, saiba que 99,9% de certeza que é um golpe, né? Porque não existe é, nada menos de 1.800, 1.700, $2.000 em downtown Vancouver, né? Uma curiosidade, a Lorena perguntou aqui, Lorena Naves, ou Lorena sim. Alves, foi difícil achar alguns materiais que você usava bastante no Brasil? Algum material específico de decoração aqui no Canadá? Teve alguma dificuldade nesse sentido? Tive muita, para falar a verdade. Muita. É uma realidade, o mercado aqui, a realidade de decoração aqui é totalmente diferente da realidade do Brasil. Se alguém aqui que está nessa live agora trabalha na área, trabalha em uma loja ou um arquiteto, um designer que está assistindo isso, sabe que no Brasil a gente tem muitas opções de tecidos, de cerâmicas, porcelanatos, acabamentos de modo geral. E aqui a gente não tem.
A gente até tem, mas é assim, são valores considerados surreais, até para os padrões daqui. Então, mesmo para o público milionário, ainda assim é considerado surreal, porque a maioria deles vem de outros países, vem da Itália. Então, assim, é muito caro. O comum aqui é você chegar em uma loja especializada e ter três tipos de piso, três tipos de rodapé, três tipos de alguma outra. Tá cortando. Tá cortando um pouquinho. Coisas. Deixa eu verificar como é que tá a minha conexão aqui. Tá ouvindo agora? Agora acho que deu uma Agora melhorada. melhorou. Mas eu entendi. Pronto, só Cortou só a parte vou dos resumir três pisos, três rapidamente. rodapés. São poucas coisas, sabe? Eles fazem tudo que seja prático para você mesmo montar, porque a mão de obra é. Tá cortando um pouquinho a conexão. Tá ouvindo direito? Tá cortando um pouco, Emerson. Quer que sair e voltar para ver se melhora um pouquinho? O que é que você acha? Eu não tô ouvindo você. Melhorou? Melhorou não? Agora? A Laura perguntou qual tipo de tinta você mais recomenda e de preferência sem cheiro. Tem alguma recomendação de tinta sem cheiro? Sim. Se ela estiver no Brasil, eu recomendo a Sherry Williams, que as tintas da Sherry Williams praticamente não têm cheiro. E elas têm uma textura cremosa, que eles falam, que é fácil para não respingar no chão. Então, se você procurar qualquer tinta da que eles chamam de acabamento creme, elas são cremosas, a textura de creme, eu super recomendo. E se ela estiver em Vancouver ou no Canadá, em algum lugar da América do Norte, recomendo a Behr. A Behr também é muito boa, é a mesma faixa de preço e também não tem cheiro. Então, eu consigo pintar o ambiente e dormir nesse mesmo quarto no mesmo dia. Eu acho que tá. Acho que já é. Tá, Internet. tá um pouquinho. Quer que eu saia? Você saia e eu coloque de novo? O que é que você acha? Eu acho que sim. Pode Eu tô funcionar. vendo Vamos tentar. perfeitamente, mas tá um pouquinho. Rapidinho, só um minuto. Aí você diz um oi. Ok. Agora foi. São Voltou? muitas emoções. São muitas emoções. A internet não está conseguindo acompanhar a nossa velocidade. Na verdade, é verdade. Ó, o Gui perguntou aqui se é fácil trazer animal ou encontrar imóvel para animais aqui em Vancouver. Eu sei que nós dois não Hum, temos pets ainda, ainda, é, exatamente. mas sim tem uma certa dificuldade, porque em média 90% das unidades, a grande maioria, ela não é pet friendly, por vários motivos, ou por landlord não permite, ou porque o condomínio ou a estrata não permite o animal. E muitas vezes o mais estranho é que às vezes o prédio é 100% pet friendly, mas a unidade que você reside, o proprietário não permite nenhum pet na sua unidade. Por várias questões. Eles acham que estraga muito a unidade, outros não gostam do cheiro, mas é um pouco mais difícil. Mas você entrando em contato conosco, com certeza eu nunca tive nenhum cliente que tinha pet que a gente não encontrou um lar para sua família. A gente acredita muito que o animal faz parte da família e ele merece sim um bom lar aqui no Canadá. Para pet, você sugere alguma coisa, Emerson? Alguma coisa diferenciada na decoração para melhorar o espaço para o seu cachorro ou gato? Com certeza. Quem tem pet sabe, por exemplo, quem tem cachorro sabe que a depender da raça e da época do ano ele solta muito pelo, então tem alguns acabamentos que não são recomendados. Então, nada de sofá de veludo, principalmente para quem tem gato, que gato adora arranhar o veludo, sabe? Tem algumas coisas que a gente evita. E na hora de alugar o apartamento também, dá preferência para apartamentos sem carpete, né? Que a manutenção vai ser mais fácil também para quem tem pet. Essa questão do pet é um negócio que você falou bem interessante. Se já é difícil alugar apartamento em Vancouver, se você tem pet, com certeza você vai precisar de ajuda. Porque a depender do tamanho, do porte, pode ser um problema. Não é impossível, né? Como você mesmo falou, você sempre arruma, mas digamos que é uma tarefa para um profissional.
Sim. A Lorena Ah, Ramos está aqui, a nossa primeira cliente. Ó. Lorena, um beijão, Lorena. Olha lá, esses ótimo, dois são Lorena. maravilhosos. Temos só a agradecer a vocês. Também temos a agradecer por ser a primeira cliente da Easy Dream e a primeira cliente do Emerson. Ao mesmo tempo, imagina, a loucura. Exatamente. Coisa boa, né? Lorena, muito obrigado pela paciência conosco, né? Tem a Gabriele também, acho que Gabriele Rocha tá mandando aqui, é melhor tinta ou papel de parede, pois acho que aí na América do Norte o papel de parede é mais acessível. De fato o papel de parede aqui é bem mais acessível que no Brasil. Na verdade, você vai perceber que as coisas, de modo geral, de consumo são muito mais acessíveis aqui no Brasil. Então, eu tô com um cliente agora fazendo um quarto de bebê que o gasto está sendo muito baixo, né? Porque as coisas para comprar são muito baratas. A questão só da diferença da tinta para o papel de parede aqui, em particular, é que geralmente, se você ficar num apartamento, eu não, o Rodrigo pode falar melhor que eu, mas se você ficar menos de 3 anos, você não precisa devolver ele nas condições que você pegou. Se você ficar mais, parece que automaticamente você pode devolver meio que do jeito que está e o condomínio tem a É, responsabilidade. Eu não sei se isso é, varia. depende muito do inquilino e da empresa. Mesmo que você fique 3 anos e você colocou um papel de parede, você tem que entregar na mesma situação. Ou Hum, o valor do seguro depósito vai ser abatido para a a manutenção. Por exemplo, remoção. você pagou, por exemplo, meio aluguel, um imóvel Uhum. $2.000, pagou $1.000 de seguro depósito. Em geral, eles cobram de 150 a $200 para repintar cada unidade ou dormitório, em geral. Lógico que você É. pode fazer sozinho. Mas mesmo que você fique 3 anos, lógico, aquelas marcações por uso, pequenas marcações na pia, esse aquilo outro, em geral, eles não olham tanto. Mas se for um papel de parede, uma mancha muito grande, você sim é responsável, mesmo após os 3 anos. Depende Então, muito de empresa para empresa. isso. Então, a questão que fica é o seguinte: você tem que pensar tudo que você vai colocar aqui no apartamento no Canadá, seja papel de parede ou pintura, na facilidade para remoção disso depois. Então, Sim. um cliente que a gente está trabalhando agora, eu estou colocando um papel de parede que ele é um adesivo. Então, você consegue Legal. colocar ele na parede e você puxa ele de volta, que ele não deixa dano nenhum na parede nem na pintura. Então, quando a cliente terminar o contrato, que ela for devolver o apartamento dela porque é alugado, que também é outra Perfeito. particularidade aqui, todo mundo aluga, poucas pessoas compram, mas aí também é um assunto para uma outra live. Ela vai conseguir devolver o apartamento exatamente igual ao que ela pegou, porque vai estar muito limpo, porque ela vai sujar, teoricamente, o papel de parede, não a parede. E a pintura, não, a pintura ela vai ter que repintar. Então, se ela pinta Olá, de Emerson. cinza. Tem outra dica aqui, ó. Ao Emerson, alguma dica para a decoração do quarto de bebê, criança? Minha prima está querendo reformar o quarto do meu primo de 1 ano. Você tem alguma sugestão específica para o quarto do bebê? Quarto de bebê é sempre um desafio, né? Porque eu acho que é onde é o primeiro espaço da casa dedicado para esse novo ser vivo que está chegando. Então, acho que o bebê também tem muitas fases de mudanças, principalmente no primeiro ano. O bebê muda muito de recém-nascido para 1 ano, e eu acho que é muito natural que o quarto também precise mudar. Então, a minha maior dica para quarto de bebê é: não trabalhe com nada muito embutido, nada muito fechado, nada muito permanente, porque você vai precisar movimentar eventualmente. As necessidades de um bebê de 6 meses não são iguais às de 1 ano, também não são iguais às de 2 anos. E também cada criança tem sua particularidade, então você tem que, a depender da saúde da criança, você tem que evitar carpete ou tapetes muito felpudos e coisas do tipo. Acho que mas a maior dica é não colocar nada fixo, não investir tanto em marcenaria planejada para ficar nesse quarto, porque pode ser que ele mude muito facilmente. E E, criança tem esse instinto meio aventureiro de querer mudar, arrastar tudo do lugar, então tem que deixar tudo preparado para a criança, não para a gente. e, e outra dica é, para quarto para adolescente, pintar com tinta cinza escuro, combina? É uma Combina, pergunta dependente. É, da é uma Gleice. pergunta muito recorrente, por sinal. Eu recebo muito essa pergunta no meu Instagram. Combina muito, então é muito comum com a popularização do Pinterest, né? As pessoas veem dica de decoração, sempre tem uma parede cinza em algum lugar. Se você for lá no meu Instagram, no meu portfólio, tem parede cinza a rodo, mas o que eu acho mais importante é saber a insolação do lugar. Então, se o lugar não recebe muita luz do sol, se a janela é pequena, mesmo que a janela seja grande, mas tem algum outro muro próximo da janela que não passa tanta luz, se for o caso do seu apartamento, tudo isso vai influenciar muito. Então, se o ambiente já é escuro por natureza, pintar de cinza não é uma boa ideia. Mas se o ambiente é bem iluminado, pintar de cinza pode ser sim uma boa ideia. Eu E a gosto de outra cinza. pergunta do
Leonil, qual a cor indicada para um quarto de bebê masculino? Você tem alguma sugestão específica de novas cores para um quarto de bebê? Veja, está acabando cada vez mais essa coisa de que o quarto de bebê tem que ser rosa se for menina e azul se for de menino, ou então amarelo se você não sabe o sexo e quer deixar neutro. Eu acho que o que está predominando hoje, principalmente, acho que não é nem tão novo assim, mas de uns 5 anos para cá, é usar literalmente todas as cores. Né? O Massa. bebê tem que ter estímulo visual, tem que ter estímulo visual. Sabe, é o grande gatilho do negócio. Então, a ideia é usar o máximo de cores que puder, formas geométricas, texturas diferentes, para que o bebê possa explorar aquele pequeno mundo, né? Então, aquele quarto é o mundo dele quando ele está no berço, então é aquilo que ele vê. Então, se você usar só uma cor, você está limitando muito, né? Então, a dica é usar bastante cores, aí, enfim, pode pirar o cabeção. Tem uma pergunta da Gabriela. Quer ler aí para você? Está na moda a ideia do quarto montessoriano para crianças. Isso é a boa ou é apenas bonito esteticamente? Pois às vezes parece que não é tão funcional. Não é funcional. Veja, de Explica o que é novo, isso. Eu não sei porque não tem vamos ideia do que começar seja pelo montessoriano. montessoriano, né? O montessoriano, o Desculpa a ignorância. montessoriano não tem problema. É uma coisa que não faz parte do nicho de conhecimento da maioria das pessoas. Acho que todo mundo que está aqui também pode ser que não saiba, muitas pessoas. A questão do montessoriano uma vertente, digamos assim, da decoração que foi desenvolvida por uma pessoa que o sobrenome é Montessori, que diz que as coisas têm que estar perto do bebê, que tem que estar para o bebê. Então, de novo, é voltar o olhar para o dono do quarto e não para você. Tipo, antigamente o pessoal fazia os quartos de bebê, como falou, todo azul se fosse menino, ou toda rosa se fosse menina. Aí colocavam uns móveis altos, umas prateleiras com os brinquedos lá em cima. E o quarto de bebê era isso, um monte de Lugar coisas funcional. meio renascentista, meio rococó com barroco. E o quarto montessoriano vem dizer justamente o contrário, que não, que tem que estar tudo no chão, tudo na altura do bebê, onde ele possa pegar, onde ele possa desorganizar, onde ele possa organizar depois. A cama tem que ser no chão também, porque ele tem que conseguir sair da cama, subir na cama na hora adequada. Tem que ter espelho também, porque o bebê tem que se ver, tem que se reconhecer. Então, eu acho que os benefícios, assim, os benefícios cognitivos para o quarto montessoriano são surreais. Então, assim, eu acho que não é uma coisa, mas eu acho que não tem mais espaço para questionar isso. Então, o quarto montessoriano é uma realidade, é basicamente obrigatório hoje em dia, se não fazer tudo bonitinho como está naquela realidade que as pessoas veem no Pinterest, mas pelo menos adequar o máximo possível com a sua realidade, porque vai ser muito benéfico para o bebê. E, de novo, o quarto é para o bebê, não para o pai, para a mãe, para a visita, para quem chegar. Tem que ter Perfeito, sempre isso em mente. perfeito. Excelente colocação. Ela fica pensando, a Gabriele fica pensando em como ficaria sujo e tudo mais por conta disso a pergunta. Porque como fica Pode muito não ser funcional, a funcional, né? criança vai ter acesso a tudo, né? Isso é legal, Exatamente. né? Mas eu acho que é interessante isso. O bebê, ele muda a rotina de uma família. Então, os móveis mais próximos do chão realmente são mais fáceis de sujar. Então, o chão tem que ser limpo com mais frequência, porque o bebê vai ficar engatinhando no chão. Se você for analisar friamente, não é só o quarto que vai mudar porque um bebê chegou. É a casa inteira que tem que mudar. Se você tinha muitos móveis com quina, você não vai poder ter mais. Então, o ter um bebê é abrir mão de várias coisas, né? Dentre essas coisas é aquele quartinho de princesinhas dos sonhos. Ele não existe mais, não pode existir mais. Tem que ter muito cuidado com isso, para você não tentar realizar uma coisa que seja bonita e que está no seu imaginário há muitos anos, mas que hoje já temos conhecimento suficiente para entender que não é bem assim. E tem que sim que, infelizmente, encarar a rotina de organizar aquele quarto e depois de 5 minutos o bebê vai desorganizar tudo de novo, porque ele tem acesso aos livros, aos brinquedos, então é isso. E desde cedo ensinar a responsabilidade também, né? A Legal. organizar os brinquedos. E passando por cachorro, por criança, qual é a grande dica que você dá a um casal que está chegando no Canadá? Se for uma dica de ouro, assim, por onde começar? Tem gente que começa pela sala, tem gente que começa pelo quarto. Ah, eu tenho um orçamento muito apertado, eu só posso fazer um ambiente agora. Qual ambiente que você sugeria para esse casal investir como prioritário? O que é que você acha, particularmente? Eu acho que ele deveria investir exatamente no qual ele investiria no Brasil. Qual é o ambiente que esse casal vai ficar mais? Esse casal trabalha Perfeito. em casa? Esse casal não trabalha em casa? Então, a questão, eu acho que esse é o grande, sabe, é o grande diferencial da Easy Dream também, da Van Sweet Home, é que não existe uma fórmula pronta. Cada cliente vai requerer suas coisas, cada cliente vai precisar
sabe? Por exemplo, quando eu cheguei aqui, eu precisava de uma mesa de trabalho grande, porque eu trabalho em casa, então eu trabalho com computador, com vários mostruários de tecidos e pedras e mármores e madeiras, então para mim isso era uma realidade, né? Então para mim a realidade foi precisar de uma mesa de escritório grande. Mas para muitas Nossa. pessoas não vai ser uma realidade. Você chegar em casa, trabalhar o dia todo, chegar em casa, quero dormir. Então, eu vou pensar num quarto confortável. Ou às vezes quero tomar meu banho de banheira, que é comum aqui na América do Norte, não é comum no Brasil. Muitas pessoas pensam muito nisso. Então, investir no banheiro, iluminação, alguma coisa do tipo. Acho que é se conhecer, saber o que precisa para investir bem onde você vai usar mais. E eu acho que, na verdade, Rodrigo, também agora uma coisa um pouco fora da curva é, eu acho que quem está chegando no Canadá, o ambiente que mais aproveita é o ambiente do lado de fora, né? São os Sim, parques, é sim. a segurança, é a facilidade de ir e vir. Então, de Eu, eu, repente, eu sempre brinco, Emerson, assim, que se for para falar um atributo para morar no exterior, em um país seguro, eu falo assim, você andar com o celular na rua, sem esconder e sem olhar para trás, já é um grande motivo para sair do Brasil, por exemplo, em algumas cidades do Brasil. Mas, né? assim, é engraçado você ter reforçado esse outdoor, essa vida, mesmo no inverno, você poder curtir as montanhas, curtir os Sim. lagos. Isso realmente não tem preço, né? Quando você compara a decoração dentro de casa, que é você relembrar o lar, e também você curtir a vida externa. Falando em lar doce lar, muitas pessoas falam assim, quando você se muda para um novo país, é muito importante trazer algo que você tem uma lembrança afetiva muito forte. Você tem alguma dica para a pessoa que está arrumando a mala hoje para se mudar para um novo país? Que é que ele traria? Qual a sugestão de um objeto, algo que faça sentido para a decoração ou para a pessoa se sentir no lar do lar? É uma pergunta muito boa e eu acho muito pertinente, porque esse instinto de, sabe, você manter a sua essência, mesmo em um lugar totalmente diferente, você chega em casa, você encontra isso de volta, eu acho muito importante. Então, se você puder trazer quadros, que é muito fácil de você trazer sem moldura, você enrola e traz. De repente também a pessoa tem uma almofada, que tem uma capa de almofada do sofá, você consegue trazer sua capa. Não sendo tão volumoso que vá ocupar espaço na mala, eu acho sempre bem-vindo. E outra dica também que eu dou é se esses objetos para você têm valor sentimental e se eles são manufaturados, se são artesanais. Então, muita gente tem uma estátua, sabe, de barro de um artesão do Nordeste, muita gente tem uma coxa de tricô feito, sabe, pela moça que faz tricô no Rio Grande do Sul. Isso aqui é muito caro, muito valorizado. Então, são coisas que você não vai encontrar aqui, você não vai encontrar. Não vai chegar numa loja grande como a Winners e vai encontrar uma coisa feita à mão por uma. Não vai. Então, eu acho que isso traz muito da nossa identidade do Brasil. Eu acho que o Brasil tem essa intimidade, né? O Brasil sempre trabalhou com tricôs, bordados, rendas e coisas. Acho que principalmente a parte do Nordeste, que é de onde eu venho, tem isso muito forte. E acho que quem puder trazer isso vai reforçar essa questão do lar e evitar trazer coisas industrializadas. Na minha opinião, não faz muito sentido, porque elas de fato são baratas aqui. Você vai conseguir logo comprar uma outra. Então, evitar as coisas industrializadas e manufaturadas e prestar mais atenção no manual, no artístico, no regional, porque isso vai sim reforçar a sua identidade aqui no Canadá, eu acho. Perfeito. A gente está chegando em quase 10 minutinhos para finalizar. Tem uma última Isso. pergunta aqui falando assim: indique lojas para achadinhos para os novatos no Canadá, fora a IKEA. Foi exatamente a primeira pergunta, mas é só para assim, se você indicar uma Sim, loja para achadinhos, não móveis grandes, mas artigos de coisas decoração que vão fazer a perfeito. diferença no seu lar. Olha, tem a primeira da lista, assim, dá para fazer uma lista disso, mas a primeira da lista que eu sugeriria, vou falar só, sei lá, duas para não tomar tanto tempo, seria a Dollarama. A Dollarama, né, ou Dollarama, sei lá como o pessoal aqui fala, mas a Dollarama, para o nosso bom português, ela tem coisas muito interessantes na parte de decoração. Tem uns vasos de vidro por $1, $2, $3, então assim, você consegue ter muita coisa desses achados se você garimpar. Também depende de cada uma, tem um em cada esquina e cada uma vai ter meio que um acervo diferente, então se você for procurar direitinho, você acha umas coisas bem interessantes. Eu gosto muito da Dollarama. Gosto muito de uma outra chamada Home Sense também. A Home Sense ela é de um grupo grande, a partir de casa de um grupo grande que também chamada Winners, que eles têm é uma loja de saldão, digamos assim. Então tudo que algumas outras lojas não querem mais porque vai cancelar a coleção, vai começar a coleção outono e inverno, enfim, eles levam para lá e vendem com valores ótimos.
Na Windows você consegue achar muito, na HomeSense você consegue encontrar muitas coisas bem interessantes. Mas de novo, é garimpar e olhar, porque às vezes não tem nada interessante. E também tem as Thrift Store, né? Que Eu ia é falar as isso lojas agora. É muito que legal. eu deixei para o final porque, na minha opinião, é uma das mais legais, porque você consegue ter objetos só benefício, é ecologicamente correto, você gera menos lixo no meio ambiente, você consegue pegar coisas com história muito grande, que inclusive eu acho que é uma coisa muito peculiar de Vancouver, as pessoas gostam das coisas com história, gostam de um móvel de antiquário, esse pessoal daqui é muito tipo, vanguardista nesse sentido, sabe? Eles não querem mais o industrializado normal, eles querem coisas com história. Então, na Thrift Store, são lojas que geralmente as pessoas doam para a igreja, geralmente é para a igreja, né? O Rodrigo pode falar melhor que eu. Sim. Eles doam e a igreja leva para essas lojas para vender com preços bem mais baratos, para ajudar quem não pode comprar coisas caras e para que esse dinheiro seja revertido para obras de caridade de modo geral. Então, assim, é muito legal. É Infelizmente, fantástico. as thrift stores geralmente não tem um site, tipo assim, organizado para você ir. Você tem que ir na de cada bairro, então falar com os amigos. Eu ouvi falar que a de New Westminster é muito boa para roupas, a outra é muito boa para coisas de cozinha. Então, assim, é nessas coisas que você vai. E é muito gostoso, na verdade. É um processo muito bom essa procura das coisas para casa, né? Eu particularmente adoro. Que mágico. E assim, para finalizar, qual seria a dica ou mensagem que você quer passar? Por exemplo, a gente tá passando um momento difícil no mundo inteiro e eu sempre tento fechar a live com uma mensagem positiva, ou pelo menos de otimismo, ou você compartilha a sua visão de Uhum. mundo, ou que as pessoas possam entender quem é o Emerson de coração. Sim, é uma pergunta bem, bem Não foi complexa, né? combinado. Não foi combinado. Eu acho que quando você estiver na dúvida de qualquer coisa que você esteja fazendo, se você está se sentindo desmotivado, alguma coisa, basta lembrar por que foi que você começou. Só isso. E nunca deixar isso meio que apagado da sua cabeça ou morrer, porque isso sempre vai ser, eu acho, o grande combustível. Eu acho que todo mundo tem uma motivação pessoal para querer buscar um outro país, para poder buscar uma outra carreira, um outro tipo de benefício, seja ele qual for. Mas o que eu acho que tem que ficar na nossa cabeça sempre é por que foi que a gente motivou a fazer isso. Sabe, nunca esquecer disso, que acho que esse vai ser o nosso maior combustível para a gente se sentir revigorado a cada dia e buscar, porque a gente sabe que os caminhos não são fáceis, né? Como a gente falou no começo da live, tem várias pedras no caminho, então a gente tem meios de contornar isso, mas mesmo assim não é fácil. E acho que se você lembrar desde sempre por que que você começou essa jornada, você vai dar uma respirada e vai continuar. Eu acho que é isso. Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela conversa. Eu amei demais. Assim, é muito bom conversar com quem entende muito sobre decoração, sobre escolhas e sobre vida. E tenho certeza que faremos outras e outras lives e bate-papos. E quando tudo isso passar, por que não fazer uma visita presencial em algumas lojas para trocar ideias e conversar um Com pouco mais? certeza. Levar um pouco dessa Obrigado experiência pela para o atenção a pessoal, todos, né? viu? Muito obrigado a todo mundo que participou da live. Estou vendo alguns amigos, parentes, familiares aqui. Beijo para todo mundo. E é isso. A gente está aqui sempre. Rodrigo sempre muito solícito. Qualquer coisa, um e-mail para eles que eles vão responder com o maior carinho do mundo. A mesma coisa vale para mim. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu tento responder todo mundo o máximo que eu posso. Entra aqui nos nossos perfis, vai estar por aqui por cima, algum lugar vai estar os perfis, Sim, e você pode tirar todas as dúvidas. O que a gente não conseguiu responder presencialmente, pode mandar mensagem inbox, que vai ser o maior prazer. Eu direcionar para o Emerson ou mesmo enviar para a gente responder com o maior prazer. Obrigado por tudo e tenha uma boa noite aí no Brasil e quase boa tarde aqui no Canadá. Um beijão para todos. Tchau, 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 tchau. Emerson. Tchau, tchau.